Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os painéis elétricos e os seus principais tipos e diferenças, né, entre PDUs, RPPs, BDFBs e RAC PDU, tá? Mais especificamente direcionado para data center, que é o que eu mais comento aqui no canal, mas pode ser aplicado em outros setores da indústria, né? Alguns desses painéis, tá? Então, eh, o que que são esses painéis, né? Nada mais são do que painéis de distribuição elétrica, né? Assim como nós temos lá na nossa casa, como nós temos na indústria em geral, comércio, né? Normalmente nós nos deparamos com esse tipo aqui de painel, né? Principalmente aí na indústria, né? Em casa normalmente tem aquela aquele painel bonitinho, normalmente de plástico, embutido na parede e tudo mais, né? Mas basicamente o conceito é o mesmo, a função é a mesma, tá? E a principal diferença entre eh, esse painel, você pode se deparar com um painel exatamente desse tipo em um data center, né? Não tem nada de errado, ou parecido, de repente num outro formato, né? Mas é um painel que foi personalizado, vamos dizer assim, né? Tem diversas empresas que montam painéis, né? Então pode ser que tenha acontecido da empresa aqui ou da construtora, enfim, ou até mesmo por conta da época, ter solicitado a fabricação de um painel personalizado. E qual que é a principal diferença, independente se for um painel com essa cara ou não? É justamente na potência do painel, na carga, no cálculo da capacidade desse painel. Porque normalmente em casa nós não estamos utilizando todos os circuitos ou todas as cargas ao mesmo tempo, né? Então, no geral, você tem um consumo médio, um cálculo médio de consumo, que não representa a capacidade total dos circuitos. E já no painel para data center, ele representa a capacidade total de todos os circuitos. Aí está a principal diferença. Então, o barramento ele aguenta 100% da capacidade, o disjuntor ele aguenta 100% da capacidade. Claro, pode ter alguma alteração ou outra, de repente, conforme o dia a dia do data center, pode ser que tenha alguma alteração. De repente, ali foi colocado, substituído um disjuntor, colocado um disjuntor com maior capacidade ou com menor capacidade, mas normalmente de fábrica ele sai com um padrão definido, né? Que normalmente aguenta 100% da capacidade, né? Então, se você pegar ali e somar ali a todos os disjuntores daquela fase, teoricamente ele tem que dar a capacidade do disjuntor. Então, uma das principais diferenças é essa. Bom, passando aqui para um diagrama típico de data center, né? Então a gente se depara com, além aqui de um painel que pode ser chamado de ATS, né? Que seria um painel de um painel de transferência automática, né? Por quê? Porque nós podemos ter tanto a energia da concessionária quanto a energia de gerador, tá? E aí automaticamente esse painel ele vai comutar para um, um ou outro, né? Mantendo sempre o fornecimento de energia para dentro da sua planta, onde aí sim depois você teria
os no breaks, e aí depois no break você teria uma PDU, né, que hoje, dependendo do caso, esse painel já não está mais, né? A PDU poderia alimentar as RPPs ou a RPP ou diversas RPPs, aí que está a questão da PDU, além dela ter o transformador, né, e também a questão da capacidade das tensões, então por isso que tem uma PDU no meio aqui, e aí sim uma RPP que vai alimentar ali os racks, ou as réguas, né, dos racks. Então aqui você teria aqui, se eu não me engano, aqui é um desenho de uma reguinha que não dá para ver. Essas imagens você põe no Google, você encontra, tá? E então aqui você teria uma rack PDU, né? Ou uma régua de tomadas, né? Aqui no Brasil a gente conhece mais como régua, né? Alimentando o rack, beleza? Então, um conceito bem simples, tá? Então, passando mais especificamente para PDU, lembrando que tanto PDU como RPP, como o rack PDU, no break, tem bom, todos os componentes, né? Tem uma infinidade de fabricantes, uma infinidade de variações. Então, eu não trouxe aqui muita especificação, porque isso muda, né? Então, aqui tem um modelinho da Eaton que, inclusive, ele pode ser, aqui já mostra a diferença, né? Que ele tem um transformador, né? Que assim, aqui no Brasil, normalmente nós trabalhamos com 220, 380, né? Mas dependendo do país, pode trabalhar com 400 volts, com 480, com outras tensões. E normalmente os equipamentos de TI, eles trabalham ali com 220 em AC, né? 220, vamos supor, né? De 100 a 240 VAC. Então você teria que fazer, além de você ter você poderia ter a ideia da PDU, ela, além dela isolar a carga do no-break, deixar o no-break isolado da carga, você pode usar um no-break com uma capacidade muito maior, com uma tensão mais alta, e aí você chega com essa tensão alta na PDU, e aí a PDU vai fazer a transformação lá para 208 trifásico, 220 trifásico, ou, ou a tensão que for ali da região, né? E ela pode tanto alimentar diretamente os racks, né, as réguas, como ela pode alimentar as RPPs, né? Você pode ter ali alguns circuitos de maior capacidade que alimenta várias RPPs. Então, o conceito é esse, né? E toda a parte de controle, né? De automação aqui, de monitoramento, né? Vamos dizer assim. Que todos os equipamentos hoje em dia têm, né? Tanto até mesmo a régua, ela hoje é um dispositivo mega inteligente. Partindo para RPP agora, então aqui eu trouxe até um print de um catálogo da ABB, que aí dá um overview e coloca os detalhes que eu achei interessante falar para vocês, que é dos disjuntores extraíveis, né? Então, uma das diferenças de painéis para data center são os disjuntores extraíveis, porque tudo é pensado de uma forma que o sistema não pare e que a substituição, a manutenção seja o mais fácil, simples possível, fácil e rápido, né? Então, tanto para RPP quanto para BDFB, que nós vamos ver aqui mais para frente, nós temos sistemas de disjuntores extraíveis, né? Você tem uma base e você tem um disjuntor que encaixa nessa base, então você só puxou ali, você tira, de repente esse disjuntor deu um problema nele, queimou, torrou, sei lá, aconteceu alguma coisa, e
você saca ele fora, coloca um novo e pronto. Você não tem que ficar parafusando, desparafusando o cabo. Então a manutenção se torna muito mais rápida e prática, né? E aqui várias funções que um painel RPP pode ter, né? Tem mais coisas aqui ainda. Então temos o monitoramento de circuito a circuito, né? Então você tem ali a corrente de cada disjuntor, você tem a carga total, aqui é o disjuntor de caixa moldada, mas assim, você teria a medição da carga total da, da RPP ou de cada, que nesse caso tem na ilustração aqui, são dois circuitos, né? Cada lado tem um circuito aqui, então eu teria aqui a medição independente de cada circuito, teria aqui, seria o power meter aqui, né? E esse cara seria um painel um painel, uma IHM, né? Digamos assim, que teria como a gente está visualizando a capacidade, as leituras aqui de cada circuito, de todo o sistema, né? Que não é um equipamento extremamente necessário se você tem, porque na verdade ele não é ele que faz a leitura, ele está comunicando com um equipamento que está lendo, que seria esse cara aqui, né? Então seria um como se fosse um CLP, né? Então ele vai fazer, quem realmente vai fazer a leitura seria esse cara aqui, e aí ele pode mandar para uma rede, para o seu BMS, aí também para um painel, para uma IHM diretamente na tampa do painel. Isso para todos, né? E tem mais funções também que você pode hoje em dia configurar, né? Solicitar conforme a sua necessidade. Aqui mais um exemplo de RPP. O que eu quero destacar aqui, vamos ver se dá para a gente ver. Não está dando para ver muito legal, mas aqui dá para ver um pouco melhor a parte das leituras, né? Isso aqui é uma placa de TCs, né? Que ela tem uma comunicação aqui, que são esses cabos aqui, ó. Esse flat cable aqui. Então é meio que padrão, né? Acaba se padronizando algumas coisas na indústria. Então, independente do fabricante que você comprar ou entrar em contato, vai ser algo desse tipo que você vai ver, tá? Aqui dá para ver um pouco melhor o detalhe dos disjuntores extraíveis, né? Você vê que ele tem ele é bem maior aqui, ó, porque na verdade ele tem a base, né? Ele tem uma base e aqui no meio que é o que está o disjuntor, na verdade, né? E ele tem essas capinhas aqui que está em azul. Então dá para a gente ter uma noção melhor aqui, né? Parte de e outros equipamentos que tem aqui. E aqui ao lado também nós temos aqui, tá vendo, tá como RPP, né? Parece um BDFB olhando, parece um BDFB, mas não é uma RPP com os disjuntores trifásicos, né? Então hoje em dia você tem você tem régua trifásica no rack, em que você pode até mesmo usar 380 volts aqui no Brasil, e você ter uma fase, essa régua ela já é dividida em 3 circuitos, então ela pega uma fase, põe numa X quantidade de tomadas, ou e a outra fase na outra e a outra fase na outra e o neutro. E aí você pode alimentar a régua com um disjuntor trifásico, né? Ó, IHM, segue o mesmo padrão, tá? E não necessariamente esse cara, por ter esse formato, você tem que utilizar disjuntor trifásico. Poderia ser um disjuntor unipolar aqui também, todos com disjuntores unipolares. E também tem uma questão que é meio que uma padronização dessa régua aqui. Normalmente, se eu não me engano, essa régua ela lê 21 circuitos, né? Então, assim, o fabricante lá fornece, né, para todos os fabricantes, né? Um padrãozinho aqui de régua com TCs e todos os fabricantes utilizam, né? Então aqui seria
4 circuitos, né, quatro réguas dessa aqui fazendo a leitura, né, em torno de 21 circuitos cada placa, né. Então, bem tranquilo aqui, né. Agora partindo para BDFB, normalmente quando a gente fala de 48 volts, você também pode usar um painel comum. Eh eu já vi um painel, nem era desses daqui, era esse cara aqui, ó, um painel desse, similar a esse daqui, com um sistema de 40, porém, ao invés de ter disjuntores aqui, era fusível, né? Fusível, chave seccionador era fusível, enfim. E tinha um sistema alimentando o sistema de 48 volts. Mas atualmente o que a gente vê normalmente são os sistemas BDFBs, né? Que eles têm um sistema também de placas aqui, né? Placas aqui com sistemas de disjuntores extraíveis, que são esses disjuntores que eu ilustrei aqui em maior aqui, ó. Tá vendo que você só encaixa, né, nas placas e aí tem as capacidades, né? Você pode ter um padrãozinho de capacidade ou colocar de acordo com o circuito que você vai utilizar. E uma das diferenças é o sistema de cabeamento deles é bem mais pesado, né? Que é o que eu comentei no último vídeo, nos últimos vídeos, em relação a data center de 48 volts, que a estrutura ela é mais pesada, né? O cabeamento é mais espesso, então o BDFB ele tem um espaço diferente justamente por conta desse cabeamento. Então ele já é preparado para isso e também tem um detalhe aqui que eu lembrei no disjuntor, que ele tem esses contatinhos aqui, ó, que é um sinal que se esse disjuntor desligar, ele tem um sisteminha que ele alarma, né? Que ele gera um alarme, então tem como você identificar se algum disjuntor desligou. Tem sistemas desses daqui com base fusível também e com alarme também. É, a única diferença é que se queimar o fusível, você vai com o fusível queima, né? E aí você tem que substituir o fusível, né? Se for alguma sobrecarga ali com o disjuntor, você só rearma, identifica o problema, resolve e rearma o disjuntor. Mas o conceito é o mesmo, tá? E toda a parte de controle, de monitoramento, você também pode ter. É um pouquinho mais complicado se falando de circuito a circuito, não que eu, particularmente, eu não acho complicado, mas assim, talvez seja demais por um padrão, né? Na questão da tensão contínua por conta de você utilizar shunt, resistor de shunt para leitura, né? Então, para você colocar um shunt aqui por circuito é um pouquinho mais complicado, mas assim, eu não sei, eu acredito que tenha como tem talvez nos, nos multímetros, né? Com um TC mais a leitura de corrente contínua, talvez seja muito mais caro, não sei, eu não conheço, nunca vi, tá? Mas é uma questão aqui que normalmente se monitora o circuito principal, né? Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, são 8 circuitos, né? Então, cada circuito alimentando um sisteminha, um barramento aqui que você pode ter uma X quantidade. Inclusive, você pode fazer um A e B aqui nela, em uma única BDFB, né? Você consegue já fazer um A e B aqui. Eu não gosto muito de fazer isso, porque gera confusão. Não é que gera confusão, né? O operacional ele tem que ser mais cuidadoso quando você tem um A e B aqui. Mas eu não vejo problema nenhum, desde que isso seja bem controlado, bem monitorado, e principalmente que seja padronizado, né? Depende se você tem ali um ambiente que é A e B, na mesma BDFB, um lado você separou um lado como A e o outro como B, e em um outro ambiente você fez uma
BDFB todinha A e a outra BDFB todinha B. Aí isso é ruim para o operacional, né? Porque não tem padrão, tá? E aqui nós temos a BDFB, uma BDFB Deltec, que segue o mesmo padrão, né, com 6 circuitos e com todo o sistema de monitoramento, né, de HM que você pode mandar lá para o seu BMS, para um DSIM da vida e tudo mais. Bom, e aí também após, né, após as RPPs ou as PDUs, você tem efetivamente a régua, né, que vai alimentar os equipamentos, né. Então aqui nós temos, aqui eu estou exemplificando uma régua que é uma régua que ela ocupa uma unidade de rack, né? Ela fica ali no lugar onde você tem um servidor ali, você tem como se fosse o switch virado na traseira do rack, né? Então ali você pode colocar ali a régua e principalmente, na minha opinião, para racks de 60 centímetros, em que as laterais elas não têm praticamente nenhum espaço para você colocar uma régua desse tipo aqui, que é aquela régua que fica em pé nas laterais do rack, né? Então eu acho mais vantajoso utilizar esse tipo de régua aqui, que você consegue ter uma organização melhor no seu rack, principalmente liberar a ventilação do equipamento, tá? E tem versões com rede, com tudo que é tipo de especificação que você possa imaginar, hoje em dia tem, com sensor de temperatura, para você monitorar o rack, com Wi-Fi, com sensor de pressão do piso. Tem uma infinidade de opções aí no mercado. Você pode cascatear, né, além do ponto de rede aqui, nesse caso aqui que estou vendo, tem só um ponto de rede, mas tem réguas que tem 2, 3 pontos de rede. Você pode cascatear até uma X quantidade de réguas. Então você reduz a quantidade de switch que você vai utilizar para monitorar esse, esse sistema, né, esse rack ou essa régua. Então, e aí sim, efetivamente, você vai energizar o seu equipamento, tá? Então, assim, as principais diferenças são essas, né? O conceito é o mesmo, é distribuir energia ali, fazer uma distribuição efetiva, eficiente, e principalmente hoje em dia que tenha um controle, né? Você consiga monitorar e visualizar remotamente ou dia a dia o que está acontecendo, né, com a sua distribuição de energia e ter um melhor aproveitamento aí do seu data center ou da sua planta, seja ela qual o setor da indústria que for, tá ok? Bom, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou algum projeto que você queira, alguma opinião minha ou alguma sugestão, pode entrar em contato comigo através aqui do YouTube mesmo ou através do e-mail contato_jmp@outlook.com. Muito obrigado por você ter chegado até aqui e até mais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.